Olá, graça e paz a todos. Hoje nós vamos estar dando sequência à lição de adultos da revista CPAD, revista do terceiro trimestre do ano 2025. Eu sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical, e que também tem esse canal. Eu peço que, se você ainda não é inscrito nele, que se inscreva, dê o seu joinha, seu like, indique ele para mais alguém, compartilhe, as mensagens desse canal. A lição de hoje que vamos estar estudando é a número 7 da revista Adultos, CPAD. O título é Uma Igreja que não teme a perseguição. O textuário diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus que os homens, Atos 5:29. A verdade prática da revista, da lição, diz assim: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida, primeira verdade. Segundo, Deus a protegerá. Então, esse é o assunto. Essa revista que está sendo estudada, esse trimestre, é sobre a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé é a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Comentarista da revista é o pastor José Gonçalves. E ela estuda o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade. A lição 1 falou sobre a igreja que nasceu no Pentecoste, a 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. A lição 6 foi uma igreja... Lição 5, uma igreja cheia de amor. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. E agora, a 7, uma igreja que não teme a perseguição. Então, desde o início, a igreja enfrentou oposição, perseguição, e o apóstolo Paulo diz assim: quem quiser viver piamente por Cristo padecerá perseguição. E Jesus, nas suas últimas palavras aos discípulos, falou: tende bom ânimo, que no mundo tereis aflições, assim como me odiaram a mim, vão também odiar e perseguir vocês. E o tópico 1 diz assim: a igreja perseguida. E aí, o item 1 desse tópico fala sobre quem eram esses perseguidores dessa igreja dos primórdios, que ela é chamada de igreja primitiva, igreja dos primórdios, a igreja em Atos dos Apóstolos. E aí essa lição especificamente trata sobre Atos capítulo 5, quando Pedro e João, depois da cura do paralítico, porta do templo, pregam, mais pessoas se agregam à igreja. Então, se diz em Atos 5:26, que veio o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temia ser apedrejado ao povo. E prenderam Pedro e João. Depois o texto vai para Atos capítulo 12, quando mostra, falando que o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, versículo 1, 2 e 3 de Atos 12. E vendo isso que agradava aos judeus, continuou e mandou prender também a Pedro. E eram os dias de pão asmo. No versículo 5 diz assim: Pedro era guardado da prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus. Então mostra aquelas primeiras perseguições. O livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar várias vezes a igreja sendo perseguida, os apóstolos. Essa foi apenas uma delas, que ocorreu no ministério de Pedro. Mas no ministério de Paulo há vários exemplos de perseguições que ele sofre também nas viagens missionárias dele, que está registrado em Atos capítulo... as viagens de Paulo 13 até o Atos capítulo 28. Mas já mostra ele sendo perseguido em Atos capítulo 9, logo após a conversão dele. Então, quem que era os perseguidores? No primeiro momento,
os perseguidores da igreja eram, pode-se mencionar 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. O capitão do templo, na verdade, ele era como se fosse um religioso também, alguns dizem até que era um sacerdote também, mas com autoridade policial, né? Então, sacerdotes saduceus, geralmente os sacerdotes eram da classe eram saduceus. E nos dias de Jesus, dos apóstolos, o judaísmo estava dividido em algumas divisões, algumas facções, né? Tinha os saduceus, fariseus, os essênios, que não aparecem na Bíblia, mas quando foi descoberto os livros, né, da caverna de Qumran em 1947, né, na Palestina, se descobriu muito material, muitos livros judaicos, o Antigo Testamento intactos lá, e muito sobre aquele povo que os guardava, que eram os essênios. Era um povo mais eremita que vivia nas montanhas, nas cavernas. Então tinha os essênios. E tinha um outro grupo também, que esse aparece apenas nos evangelhos, que eram os herodianos. Então eram esses grupos. Herodianos já fala que eram. Eles eram partidários de Herodes, né? Religiosos partidários de Herodes. Então eles eram judeus, seguiam o judaísmo, mas eram aliados ao líder político Herodes, por isso herodianos. Porque o Herodes, o primeiro Herodes, Herodes o Grande, e depois os seus filhos também, eles não eram judeus, né? Eles eram idumeus, né? Idumeus vem de Edom, que Edom vem de Esaú. Então eles eram de outro povo, né? Que havia conseguido o apoio de Roma, e depois da revolta dos Macabeus, e conseguiu dominar, né? Se tornaram um rei, entre aspas, lá. Na verdade, ele era, o título era de rei, mas ele não passava de um governador de Roma lá. Então lá, aquela região era dividida. Roma dividiu depois da morte de Herodes, ficou uma parte lá sobre um governador romano, no caso Pilatos, e outra parte sobre o governo de Herodes. Mas quem mandava era Roma, era o Império Romano. Então, os essênios era esse grupo, que não aparece na Bíblia, mas existia. Eles ficavam mais refugiados, né, nas cavernas, com seus rituais, escrevendo e guardando livros. Foi descoberto recentemente sobre eles. E os principais eram os saduceus e fariseus, né? Então a gente vê muitos deles isso aí nos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Os saduceus eram um grupo, era a aristocracia, eles eram membros da aristocracia judaica, eles eram ricos, eles eram donos de terras, né? Ela era elite, e eles dominavam o templo, todo o serviço do templo. Sacerdotes eram do grupo deles, né? E eles comandavam a gerência financeira do templo, porque era um comércio, né? Você vê que Jesus chegou a expulsar, era um comércio, né? Na época das festas religiosas vinha aquela multidão de gente e chegava a ter cambistas lá, porque eles criaram uma moeda para comercializar no templo. Além das dracmas, do dinheiro que havia na época, para comercializar no templo tinha que ser na moeda deles. Então, aí tinha os cambistas de fora justamente para isso, para trocar o dinheiro do povo na moeda corrente dentro do templo. É isso aí que Jesus chegou e derrubou mesa, fez um resto de coisa, o negócio era esquisito. Então tinha um sistema que gerenciava tudo isso, né? Havia também o Sinédrio, que era um tribunal, que servia como um tribunal civil e penal também. Eles só não podiam decretar pena de morte, isso aí eles tinham que levar para os romanos. Mas eles podiam aplicar as outras penalidades, né? E lá no Sinédrio tinha tanto saduceu como fariseu. E aí a gente chega nos fariseus, que eram um grupo chamado os puros, que teve sua importância
histórica, 100, 200 anos antes de Cristo, quando houve uma tentativa de helenização, né, na época do Império de Alexandre o Grande, do povo de Israel, assim como todos os povos que eles dominavam, e esse grupo fez uma resistência, né? Eles diziam, não, aqui nós mantemos a religião pura, né, sua influência grega, né? Então, só que com o tempo esse grupo mudou, se radicalizou, eles pregavam, amarravam versículos na veste e diziam que a palavra estava realmente na mente e no coração deles, mas literalmente amarrados tanto no cabelo como nas roupas. Esse grupo fez muita oposição, como os saduceus. Esses dois grupos fizeram muita oposição ao ministério de Jesus. Mas muitas pessoas desse grupo se converteram também. Atos dos Apóstolos mostra, fala que muitos dos sacerdotes já se criam na fé. E o grande missionário do Novo Testamento era de um desses grupos, né? Veio de lá. Paulo era fariseu. Mas esses grupos fizeram perseguição, né? Então perseguiram a oposição, os sacerdotes, saduceus e o capitão do templo. Essa foi a primeira perseguição que a igreja enfrentou, vinda desses grupos. Então foi uma perseguição mais religiosa, uma perseguição religiosa. Jesus já havia enfrentado isso. Você lê Mateus capítulo 26, no versículo 57, diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam se reunido os escribas e os anciãos. Os anciãos eram líderes religiosos, que poderiam ser sacerdotes ou não. Mas Pedro seguia até o palácio do sumo sacerdote longe, e tendo adentrado, sentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Ora, os principais dos sacerdotes e todo o sinédrio, olha só aqui, hein? Isso era a religião nos dias de Jesus, que estava com a palavra do Antigo Testamento na mão, se diziam os líderes espirituais do povo. No 26:59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Agora você imagina. A fim de o condenarem à morte. Procuravam testemunho falso, que eles queriam condenar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava fora daquele sistema religioso. Ele não encaixava. Ele não encaixava naquele sistema, né? Então eles quiseram eliminar ele, né? E depois eles levam ele ao poder político. A morte de Jesus foi a união dos dois poderes, dois sistemas contra ele: o sistema religioso e o sistema político. O sistema político, no caso, Roma. Eles entregam para Pilatos para sentenciar a morte de Jesus. Sempre quando os dois sistemas, político e religioso, se unem na história, costuma não ter um resultado bom. E lá em Apocalipse capítulo 13, fala que no final eles também se unirão. Uma besta da terra, uma besta emergiu do mar. A do mar, a política. A da terra, a religiosa, porque o nome dele é falso profeta, né? Então, os dois sistemas unidos perseguiram. No início, a igreja sofreu perseguição das autoridades de Israel, né? Então tem gente que fala frases antissemitistas contra os judeus, fala, foram os judeus que mataram Jesus. Olha, a primeira coisa que você tem que lembrar é que essa frase é falsa, porque o Jesus era judeu. Jesus era judeu. Ali não foi eles contra a própria raça deles matando. Então, isso é uma falsa, é antissemita, é uma frase muito perigosa, que Jesus foi morto pelo sistema. Aí sim a gente pode dizer que é verdade. Pelo sistema religioso de sua época, aliado ao sistema político. Os dois unidos mataram Jesus. Aí sim, aí seria uma verdade. Esse sistema se levanta contra a igreja que começa. Mandam prender aqueles que eles achavam que eram os líderes, viam ser Pedro e João pregando, mandam prendê-los. Depois soltam, depois prendem de novo, açoitam eles. Começa a pensar o que ia fazer com eles. E chamam eles e tentam pressionar.
fala, nunca mais fala no nome desse defunto que vocês afirmam viver, chamado Jesus. Solta eles. Passa alguns dias, alguém fala para eles, para os líderes lá, religiosos, olha, aqueles homens que vocês soltaram estão pregando de novo. Eles prendem de novo, Pedro e João. Não fala, a gente já não falou para vocês, não fala mais esse nome? Ele falou, falaram. Por que vocês continuam? Ele falou, Pedro diz, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então eles fazem um conselho, falam, o que a gente faz com esse povo? E aí ele se levanta, um sábio, um teólogo muito influente do judaísmo da época, que foi inclusive professor do apóstolo Paulo, chamado Gamaliel, que chega e dá a opinião dele, fala, olha, esse é um movimento que pode acabar daqui para ali, pode acabar rápido. E aí ele cita alguns movimentos levantes que já tinham ocorrido na história de Israel recente. Falou, olha, vocês lembram de fulano, lembram disso? Não acabou. E ele chegou a levantar muitos grupos. Então, na minha opinião é o seguinte, se esse movimento é dos homens, ele vai acabar. Mas se ele é de Deus, vocês correm o risco de estar lutando contra algo de Deus. E eles acatam a decisão de Gamaliel e soltam novamente Pedro e João. Bom, aí no item 2 do tópico 1 da lição, que fala a igreja perseguida, primeiro os perseguidores, que a gente acabou de falar, e agora as esferas de perseguição. Então, tinha uma esfera que eu acabei de falar agora, que é a esfera religiosa, né? A esfera religiosa. Lucas registra que os líderes religiosos prenderam os apóstolos, Atos 5, versículos 17 e 18, à medida que os cristãos testemunhavam da sua fé e ganhavam mais e mais admiração popular, né? Atos 2, 47. E os números vinham crescendo. Então, enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Então, havia muita também inveja, né, no início. A segunda esfera era a esfera política, que Atos capítulo 12, quando fala da prisão de Pedro, ali a esfera já mudou. É Herodes que manda prender Tiago e Pedro, e depois, logo em seguida, ele já manda executar Tiago. Esse Tiago que morreu aí era chamado Tiago o Menor, né? Havia Tiago Maior, Tiago Menor. Então, ele era aquele Tiago que aparece muito lá nos evangelhos. Ele foi o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, em torno do ano 44 depois de Cristo. O Tiago, que vai escrever a carta de Tiago, não é esse. Ele nem era um dos 12, era um dos meio-irmãos de Jesus, que se converteu quando Jesus ressuscitou e se tornou um grande líder da igreja de Jerusalém. E Pedro manteve com vários soldados prendendo ele. É quando a igreja ora e Deus envia um anjo e livra Pedro da prisão, né? Um anjo. Então a igreja, Atos também mostra sempre a igreja em oração e mostra em alguns momentos intervenção angelical, né? De anjos, né? No livro de Atos, os apóstolos aparece muito, né? Anjos aparece em Atos capítulo 12, antes já tinha aparecido lá em Atos capítulo 5, uma das vezes que prenderam Pedro e João, um anjo abriu lá a porta e eles saíram. Então, de vez em quando aparece o ministério angelical no livro de Atos dos Apóstolos, sempre em resposta à oração da igreja. Quando a igreja ora, uma intervenção de Deus, né? Que os anjos, Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim, eles são espíritos ministradores enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, na esfera política, eles enfrentam, né? E aí, no item 3, esse tópico 1, ele diz assim, a igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado.
A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas o objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Nos dias atuais, se você, por exemplo, existe sites, revistas, a mais famosa delas, né, que fala sobre isso, né, sobre a igreja perseguida. Então existe ranking, né, existe ranking dos países que mais perseguem o cristianismo, né? Então Coreia do Norte está no topo, e depois vem alguns outros países islâmicos, mas existe perseguição hoje em vários países do mundo. Então, perseguição religiosa, perseguição política, que política já foi maior, né? Principalmente na época da Cortina de Ferro, né? Então, ali era política, porque era o sistema político daqueles países marxistas que perseguiam a igreja. Mas existe muita perseguição também religiosa, pelo fundamentalista. Tem gente que, essa palavra fundamentalista, é importante falar sobre isso. Por exemplo, existem autores brasileiros, como Leonardo Boff, que tem um livro que fala sobre fundamentalismo religioso. Ele inicia falando sobre os diversos fundamentalismos, porque a gente constantemente vê nas manchetes falando fundamentalismo religioso islâmico, né? São fundamentalistas como grupos, né, que tem vários países, Afeganistão, né, grupos na Arábia, e tantos grupos aí que matam, perseguem, fazem atos terroristas. Só que fundamentalismo, essa palavra, ela surge no meio cristão primeiro. Surgiu no início do século XX, e no início ela surgiu aparentemente com uma causa boa, porque estava no final do século XIX, início do século XX, houve a chamada teologia liberal, né, que era na Europa, Estados Unidos. Então eram ensinos falando que os milagres da Bíblia não eram milagres, que diversos personagens bíblicos nem existiram, que muita coisa era mitologia. Então isso era chamado teologia liberal. E para combater essa teologia liberal, dizendo que a Bíblia não era a palavra de Deus, tal, surge o fundamentalismo cristão, que significava dizer assim, que a proposta deles era o seguinte: nós cremos nos fundamentos da palavra de Deus, nas principais doutrinas bíblicas, cremos no nascimento virginal de Cristo, cremos na sua morte e ressurreição literal, cremos nos milagres do Antigo Testamento, cremos nos milagres do Novo Testamento, nós cremos nos fundamentos da fé. Aí ganharam a alcunha de fundamentalismo. Quando chegou no século XX, surge lá no Egito um movimento dentro do islamismo para dizer que queria voltar o islamismo, que estava havendo alguns países tentando modernizar seus países, no Egito, na Turquia. E aí surge um movimento no Egito chamado fundamentalismo islâmico, que era dizendo que eles queriam voltar ao que o Alcorão dizia mesmo na sua íntegra, né? Esse movimento sai do Egito, cresce e ganha contornos. Mas existe fundamentalista em qualquer religião, né? Hoje, quando fala fundamentalismo, o pessoal pensa assim, que é uma ideia como radical, né? Ganhou essa alcunha, né? Devido a grupos que existem por aí. Mas o início, o termo não significava isso, significava apenas que cria nos fundamentos. Mas com o tempo, devido a esses grupos que surgiram, e muitas das vezes radicais mesmo, então classificou todo mundo como radical. E não é bem assim. Agora, fanatismo religioso existe em toda religião. Em toda religião. E então, na Índia hoje, existem muitos grupos cristãos sendo perseguidos por pessoas extremistas do hinduísmo, né? Parece ser da paz, tudo. Pois lá também tem grupos que perseguem, que tem fogo em igrejas na Índia hoje, né? Hindus. Existem grupos islâmicos que são extremamente radicais, que matam, né, em nome da fé, em nome de Alá.
Existem radicais no budismo e existem radicais no cristianismo também, né? Basta ver a história. Na história está aí a Inquisição para mostrar isso. Muitas pessoas morreram pela Inquisição, condenando os outros como herege, dizendo que estavam purificando a religião, né? E em nome dela matavam, né? E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, matando em nome de Deus. Então, perseguição em nome de uma fé, em nome de religião, existe. A igreja cristã, ela, nos últimos 2000 anos de história da igreja, ela enfrentou muitas perseguições. O livro de Atos Apóstolos vai mostrar as primeiras perseguições. A gente vai ver Paulo falando das perseguições que sofria. Perseguição dos líderes religiosos, perseguição dos líderes políticos, né? Porque a partir do ano 64, a perseguição se torna da esfera política. Quando o imperador de Roma, então imperador de Roma Nero, faz então a primeira grande perseguição do Império Romano contra o cristianismo. E depois de Nero, outros imperadores fizeram, e foram fazendo até o ano 312. Os primeiros séculos da igreja cristã foi de perseguição do Império. Começou com esses grupos religiosos e depois se tornou do Império Romano. A tal ponto que havia quem chamasse Roma de Babilônia. Então a gente vê a primeira epístola de Pedro, que foi escrita por uma igreja que estava em perseguição. Você vê Pedro falando, olha, aconselhando os que tinham perdido bens, que tinham perdido, né, pessoas, né, que eles permanecessem firmes na fé, que quem seguia Cristo poderia ser vituperado. A primeira epístola de Pedro, escrita, né, quando provavelmente estava começando a primeira perseguição de Nero. Você vê a carta do Apocalipse, escrita já quase no ano 100 da era cristã, escrito, acredite-se, a autoria João. O Apocalipse foi escrito para uma igreja que estava sendo perseguida, né? Esse ano estava fazendo, né, uma grande perseguição. Depois de Nero, estava vendo a segunda grande perseguição aos cristãos. E no Apocalipse é escrito um livro falando da esperança, falando da volta de Cristo, né, sendo escrito para uma igreja que estava sendo perseguida. Esses foram os primeiros, mas depois a igreja foi perseguida por Roma. A igreja foi perseguida por diversos grupos. Na sua história de 2000 anos, muitos grupos políticos ou religiosos perseguiram a igreja. E hoje, em pleno século XXI, existem muitos lugares que os cristãos estão sendo perseguidos, seja por um sistema político ou religioso, né? Se a gente vive num país onde há liberdade religiosa, bom, nem todo país é assim, né? Muitos lugares a perseguição é feroz, é terrível, e simplesmente portar uma Bíblia ou dizer que serve a Cristo é motivo de prisão e até mesmo até a morte, né? Existem muitos grupos. Então essa primeira lição, essa lição número 7, é uma lição que fala das perseguições da igreja, que a igreja resistia orando e Deus muitas vezes trazendo livramento, mas teve muitas vezes que os cristãos sofreram a morte em nome de Cristo. Os próprios apóstolos foram martirizados, com exceção de João. Hoje existe perseguições em vários níveis, né? Talvez não exista essa perseguição desse caráter aqui tão terrível como houve nessa época, mas acaba que existe uma tentativa de tolimento aqui, uma tentativa de mudar alguma coisa, forçar, impor algo, né? Que a gente vive hoje, e temos aí um sistema, né? E esse sistema que existe hoje, que a Bíblia chama de mundo, tem um príncipe,
E Jesus dá o nome desse príncipe, né? O príncipe desse mundo, que é o diabo. Então a igreja sempre vai sofrer ataques na sua história. Em alguns lugares, esse ataque chega a ser físico, como em alguns países do mundo. No outro lugar, ele é um ataque que vem mais sobre a mente, sobre comportamento, sobre visão de mundo, né? Sobre fé. Mas ele vem. E assim como essa igreja aqui em Atos resistiu, né? Com sua fé na palavra, sua fé em Cristo, resistiu a essa perseguição, toda igreja, em todo tempo, é chamada também a resistir até o final, até a volta de Cristo. E assim será feito. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa foi a lição número 7. A próxima lição será uma igreja que enfrenta os seus problemas. É uma lição muito rica, que traz vários ensinos para nós nos dias de hoje. Aprendemos um pouco sobre o passado da igreja, mas que também reflete para nós no presente e até para o futuro. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.